preparado lá, Gênesis capítulo 21. Nós demos um salto agora aí, né? E nós vamos ler o verso 9, 10 e 11. Pode colocar, por favor, se você quiser abrir sua Bíblia também, pode abrir. Se quiser ligar a sua Bíblia, pode ligar também. Então nós vamos dar um salto agora. Nós saímos lá de Gênesis 16. Olha lá, passou bastante tempo. Lembra que lá em Gênesis 16, Agar fugiu para o meio do deserto, e ela chegou até o deserto de Sur, e lá ela foi encontrada por Deus, ela foi achada de Deus ali no deserto, e Deus manda ela voltar. Foi aí que nós paramos a história, e agora ela volta, serve Sara, Ismael nasce, ela serve Sara todo esse tempo, e agora nós estamos chegando lá no capítulo 21 de Gênesis. É um salto temporal grande. No outro texto, Abraão estava na faixa de uns 85 anos. Agora aqui nesse texto, Abraão já está com 100 anos. Olha só a diferença de tempo. Vamos ler então Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler o verso 9, 10 e 11. Vamos lá. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Não vai dar boa coisa, né? E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho. Uau! Porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Feche sua Bíblia e eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém já sentiu que não era convidado ou não era bem recebido em algum lugar? É horroroso isso, não é? Quando você chega num lugar, a pessoa olha um para o outro e fala: chegou. Não é uma coisa ruim? Quando você é malquisto num lugar, pode ser que você não fez nada, né? Mas quando geralmente você começa a seguir a palavra de Deus, e os familiares ficam sabendo, quando você chega na festa, o pessoal já olha e fala assim: olha lá, o pessoal crente chegou, né? O pessoal chato chegou, né? E aí aumenta a música, porque o pessoal chato chegou, né? Não é assim? O pessoal, se você já viveu essa experiência de não ser bem recebido num lugar, você sabe o que eu estou falando. Já aconteceu isso comigo. Você chegar num lugar, eu lembro que uma época, né, me convidavam para tocar, e eu estava começando na música, então eu tinha muito a aprender, e aí eu chegava de carão, falava: agora eu vou tocar bateria aqui, e o pessoal de lá já era tudo pro player já tocando, e quando eu chegava, o pessoal olhava e falava: meu Deus, vai ter que dar oportunidade para o Rodrigo, porque eu estava começando, eu estava aprendendo, sabe, eu não era muito bem recebido, eu percebia, mas eu fingia que não estava percebendo, ficava na minha, né? Deixa eu aproveitar a minha oportunidade. Foram tempos que eu cresci muito, sabia? Eu cresci muito, mas ser rejeitado não é bom. Se alguém já foi rejeitado por alguém, sabe aqueles amigos da rua, assim, eu nunca joguei futebol bem, eu não tenho nem como falar, até meu tio, o William, tentou me converter a um torcedor fanático pelo Palmeiras, né? Poderia, eu estaria sorrindo hoje, né? Porque o Palmeiras ganhou todos os títulos aí, mas não conseguiu, porque não dava, eu não sou um torcedor, joga a bola, eu não sei nada, então assim, todos eram escolhidos, e eu era o último a ser escolhido na escola, sempre foi assim. E quando porque assim, na verdade eu não era escolhido, sobrava, tinha que completar o time, falar: Rodrigo fica no seu time, e o time fazia: não pode ser, mano, Rodrigo não, porque eu atrapalhava, eu atrapalhava, sabe, eu joguei bolas na escola, é lógico, joguei na escola, jogava com o pessoal da igreja, sabe quantos gols eu marquei na minha história de jogador? Nenhum, olha só, né? Deve entrar no Guinness, né, de quem marcou menos gol na história. Mas nenhum, a bola não entra, eu chuto, não entra, não sei lá, eu não sei o que acontece. Eu acho que esse dom Deus falou: não você não vai ser jogador, você não vai jogar nada. E aí me colocavam no gol para agarrar. O pastor Rogério está aí hoje, ele sabe das histórias, ele levava o pessoal para jogar, eu ia junto, né, atrapalhar a comunhão da igreja, e assim, era muito difícil, porque não era, então todo mundo quando me via no rolê, falava: meu Deus, Rodrigo veio, né? E aí o pessoal, quando o time contrário sempre olhava e falava: deixa o Rodrigo que a natureza marca. Eu falei: tá bom, será que isso é ruim? Eu não sabia, mas eu sentia aquela opressão ao redor, era ruim.
Nunca é bom sentir isso. Hoje a gente brinca porque passou, mas quem está vivendo, né, quando você, é sempre o olhar, sabe aquele olhar torto da família, quando você chega você percebe, sabe, o pessoal olha e fala, olha lá, chegou. Tem gente que vive isso dentro de casa, todos os dias, olhar torto do marido, da esposa, vai ficando mais sério, né, não vai ficando mais sério? Tem gente que vive isso com os filhos. Tem pai que está vivendo isso com o filho hoje. O filho toda hora olha torto. Não consegue uma vez estar bem. É toda hora olhar torto. Ou tem filho que vive isso com os pais. Vive isso com os pais. Toda hora, ó, o filho passa, o pai já olha torto para o filho. Ainda mais quando o filho cresce, começa a ter algumas atitudes, né, próprias. Começa a existir esse tipo de olhar torto, essa questão de insegurança. Tem gente que muitas vezes não é nem bem quisto dentro de casa, são circunstâncias da vida. Agora, eu estou falando de alguém, presta atenção, eu estou falando de alguém que nasceu, era a solução para o problema da casa, era a solução. Quando Ismael nasceu, todos ali se alegraram, Abraão se alegra, agora sim eu tenho um herdeiro. Pode ser o filho da escrava, mas pela lei judaica e pelos costumes, era filho de Sara. Ela foi só a barriga de aluguel. Ismael foi criado, cresceu, mas no meio do caminho, do percurso de Ismael, Isaac nasce. E aquele Ismael que era querido, Ismael vem aqui no colo herdeiro, foi deixado de lado. Não tem festa de desmamamento de Ismael. Não tem celebração por Ismael. Não tem. Tem celebração para Isaac, e dá para perceber a diferença, dá para perceber, é claro, quando Isaac nasceu, Ismael foi esquecido, porque Isaac é exatamente aquilo que eles esperaram, desde o início, e Ismael foi um erro do percurso. Israel é filho de Abraão e da escrava, como o texto diz, e o texto é enfático, olha só o que o texto diz, porém viu que o filho de Agar, a egípcia, o texto marca isso, estava rindo de Isaac. E aí quando Sara diz para Abraão, olha o que ela fala: livre-se daquela escrava e do seu filho. Sem pena, sem nada. Quantos olhares tortos aquele menino não recebeu. Só que agora chegou o momento do desmamar. Chegou o momento do desmamar de Isaac, e dão uma grande festa. Era comum dar essa festa. Então eles pegam e dão uma festa maravilhosa. Está lá Isaac, todo bonitinho, arrumado. Os reis em volta eram convidados, que eram amigos de Abraão. Os vizinhos eram convidados. Os parentes eram convidados. Os servos eram convidados. Todo mundo está com um único propósito: celebrar o desmamamento do menino Isaac, o filho da promessa, o filho maravilhoso, o filho que Deus vai cumprir vários planos na vida dele. E quem está nessa festa convidado também? Agar e Ismael. Ismael está na faixa de uns 13 ou 14 anos. E nesses 13 ou 14 anos, está lá Isaac com na média de uns 3 a 4 anos de idade. E Ismael começa a brincar com Isaac. Que tipo de brincadeira é essa? Não é uma brincadeira de bater no menino, não é isso, porque senão a Bíblia teria apontado. É aquela brincadeira normal. Quem tem filho mais velho, um filho mais novo sabe. Por exemplo, o filho mais novo, eu vou falar no meu caso, Israel e o Asaf que é mais novo, quando ele se estressa, ele mostra logo que se estressa. Mas o mais velho, ele fica pingando, sabe? Ele fica pingando. Ele sabe que uma hora o mais novo vai se estressar. Então o mais velho fica assim. Por exemplo, Israel: você é nubinho. Aí o Asaf já começa a subir o sangue, porque o Asaf é sangue quente. Aí o Asaf já olha assim, aí o Israel: você é nubinho. Pingou mais uma gota. O Asaf já: meu irmão, para, pelo amor. É desse jeito. Até que chega uma hora, só que você que está ali, por exemplo, eu estou no banco da frente do carro, ali do lado da Amar, estou olhando no espelho, eu não estou vendo o Israel falar: você é nubinho. Não estou. Eu só estou vendo ali o Asaf. Até que chega uma hora que o Asaf fala: para com isso, irmão. E a gente que só está vendo a atitude do Asaf, olha e fala: Asaf, por favor. É assim,
Porque o mais velho sabe, e é exatamente isso que Isaac estava fazendo Ismael estava fazendo com Isaac. Ele estava rindo, caçoando, brincando com o mais novo, tirando um sarro. E quem viu de longe? Quem viu de longe? Sara. Brinca com o filho de alguém e deixa a mãe ver, que você vai ver o que acontece. Ou não é? Tira um sarro do filho de alguém e a mãe viu. Já era. Só que ali a situação é mais tensa. Lembra que antes Agar ficava provocando: eu tenho barriga e você não, Sara. Depois ela fugiu para o deserto porque Sara maltratava ela. Então são várias situações. É a gota no copo d'água que estava para transbordar, que transbordou. Quando Sara viu o menino zoando o outro, ela olha e fala: jamais isso pode acontecer, porque filho da promessa é Isaac. Ismael não é nada. Ismael é filho da empregada, filho da escrava, é filho da serva, e ele tem que ir embora. Eu não quero mais ele aqui. Ele não vai dividir a herança que Deus deu só para Isaac. Ele não vai dividir a herança com Isaac. Ele vai embora hoje. Agora preste atenção. Segura. Preste toda atenção agora. Sara não teve um mínimo de pena. A mulher, eu quero que ela vá embora hoje. Ela não teve um mínimo de compaixão do menino. Eles vão embora hoje. Ela chama Abraão no meio da festa, presta atenção nisso, e chama e diz: Abraão, eu quero que essa mulher e o menino vão embora hoje. Acabou a festa para Sara. Interessante, como uma coisa tão pequena, uma brincadeira infantil de duas crianças, acabou com a festa de Sara. O que era para ser algo maravilhoso, acabou. Eu quero trazer só uma lição aqui para você, que muitas vezes coisas tão pequenas estão tirando você de uma festa. Existem situações pequenas da vida que estão tirando você do foco principal, que era festejar, que era se alegrar, contemplar aquilo que o Senhor tem feito por você. Mas o coração está tão angustiado, está tão desesperado para guardar o que é seu e proteger o que é seu, que a gente acaba ferindo pessoas. E aí o mínimo que acontece é a gente estraga a vida. Tem gente remoendo coisas por brincadeiras que aconteceram infantis, coisas, situações que poderiam ter passado batido. Você poderia olhar e falar: não, deixa passar. Mas não, Sara estragou toda a festa. Só que ela não estragou só a festa para ela, ela estraga a festa para ela, para Abraão, para Agar, para os servos, para todo mundo que está em volta. Eu quero que essa festa acabe, mas eu quero que você mande essa mulher embora. Nós já falamos sobre isso na série de mensagens passada, que Isaac tinha tudo para ser o menino mais mimado possível, a ponto de uma mãe mandar uma serva e um outro menino embora somente por causa que ele riu ali do menino de Isaac. Isaac tinha tudo para ser o pior, né? Mas foi oferecido em sacrifício. Nós já falamos sobre isso. Mas o ponto aqui é o seguinte: a esperança de Agar naquele momento foi destruída. A esperança de Ismael crescer e receber por herança aquilo que era de Abraão está sendo destruído. A casa que Agar morava agora não vai ser mais dela, ela vai ter que ir embora. Abraão fica com o seu coração contrito. Mas tem uma coisa, ele fica com o coração perturbado, mas não sente arrependimento. Engraçado isso. Abraão fica: estou perturbado no meu coração. Mas ele não toma uma decisão de: Sara, para com isso, o menino também é meu filho. Eu não posso mandar eles embora, porque eles vão morrer no meio de um deserto qualquer. Mas Abraão não toma essa decisão. O Abraão que desce do monte do sacrifício, Moriá, com Isaac, é outro. Mas até esse ponto, Abraão é o omisso. É verdade, é o omisso, é o que mente que a mulher é irmã, é o que manda Agar embora. Ele está para fazer, sabe o quê? Ele quer manter a paz aparente. Se Sara estiver feliz, para mim está tudo bem. É isso que ele quer. Mas ele não quer caminhar pela verdade. E então, Abraão é confortado por Deus. Na verdade, Deus dá uma palavra para Abraão, e é aqui que eu coloco para a sua história. A palavra de Deus para Abraão é: pode mandar Agar e o menino embora, porque eu farei deles uma grande nação.
Abraão, Deus está dizendo mais ou menos assim para Abraão: este menino que nasceu não depende mais da promessa que é sua, ele tem uma promessa sobre ele também. O que Deus está falando a Abraão é: pode abandonar, que eu cuido, eu guardo, eu guio, eu mostro o caminho, eu mato a sede, eu mato a fome. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes a gente acha que depende de uma pessoa e vive na dependência dela anos e anos. E aí nós nos tornamos escravos de muitas pessoas, dos gostos de muita gente, porque a gente acha que nunca seremos capazes de sobreviver sozinho. Até um dia que acontece o pior, e a gente se vê no meio de um caminho sem nenhuma segurança, e aí nós aprendemos que a nossa única segurança é o Senhor, o nosso Deus. Vivemos a vida inteira, muitas vezes lutamos a vida inteira para manter relações apenas por dependência, e se esquecemos que o Senhor nos fez livre e nos deu também uma promessa, e nós não dependemos da promessa de ninguém. Aquilo que o Senhor tem com você é com você. Você pode ser jogado no meio do deserto, o Senhor tem um caminho para você, tem um caminho para a sua família. Então entenda, o Senhor depositou uma promessa exclusiva em você, e tem um propósito exclusivo para você. Você não depende do propósito de ninguém. De ninguém. O que Sara estava falando: tira os competidores do meio do caminho, o meu filho vai herdar sozinho, meu filho não vai ter oposição, não vai ter que competir com ninguém. O que eu entendo é que, na verdade, Ismael estava plantado no lugar errado, e o Senhor só estava fazendo com que ele fosse plantado no lugar certo. Estou desenvolvendo essa mensagem dentro do Fundamentos do Evangelho, no Vivendo o Evangelho. E eu quero trazer um trecho para você entender. Uma semente, ela é potencial para se tornar uma árvore. Toda semente é potencial para crescer e dar frutos. Ela é potencial. Mas uma semente que não foi plantada, ela só tem potencial, mas ela nunca vai gerar. A semente precisa estar no lugar certo para crescer e dar frutos. Se ela não for plantada, ela jamais dará fruto. Ismael, dentro da casa de Abraão, ia crescer, mas nunca daria fruto. Porque quem está plantado certo na casa de Abraão é Isaac, não Ismael. O que o Senhor está fazendo é arrancando a semente da terra errada, do lugar errado, ou do lugar que só ficaria escondido e jamais seria lançado na terra para crescer, está levando ele para o sol do meio do deserto, para secar, ser plantado, crescer e dar frutos. Você diz: eu não sei porque todas essas circunstâncias aconteceram. É o Senhor te levando para o lugar certo, para te plantar, para você dar frutos. Essa é a história de Ismael. O Senhor está falando: eu te tiro daí, porque aí é garantia. Abraão é rico, Abraão é um homem poderoso, mas eu te tiro daí e te levo para um lugar que quem vai plantar você não é Abraão. Quem vai plantar você sou eu. Uma outra questão desse tema sobre a semente é que a árvore nunca dá fruto para si. Ela sempre dá fruto para quem a plantou. Eu acho que você entendeu. Se o Senhor te plantou, é que Ele quer que você dê fruto para Ele, que você venha frutificar. E essa palavra eu deposito sobre você. O Senhor está fazendo você viver todas essas experiências, está te arrancando, muitas vezes do lugar da sua segurança, para te levar para uma terra, para que você seja plantado e dê frutos para Ele. É tempo de frutificar e não permanecer estéril. Quem vai frutificar aqui? É frutificar com a semente que foi plantada para Deus e somente para Deus, segundo essa promessa. Abraão chega até Ismael, e Agar pega um pouco d'água, um pouco de pão, dá para Agar e fala: vai embora.
foi a oferta mais mesquinha que eu já vi. Andrei, é a oferta... O Luca apareceu. O Luca não estava bem. Mas não é aquilo que vocês pensaram. Amém? Está vacinado. Amém. Abraão pegou um pouco de pão, um odre de água, deu para Agar, para o menino, e falou: vai. Nós estamos falando do mesmo Abraão, que tem mais de 300 servos, que todos os seus gados, jumentos e ovelhas não cabia na terra, e teve que despedir Ló. É o mesmo Abraão que agora está pegando um punhado de pão que sobrou da festa e um odre de água, colocando para Agar e falando: vai embora. Quem está me entendendo? Oferta mais mesquinha possível não existe. Abraão podia ter dado uma porção de terra distante, que Sara nunca ia ver, nunca ia cruzar com Agar outra vez, e falar: fica ali que ali é seguro. Ele podia ter pegado no mínimo um jumento e falado: leve esse jumento, pelo menos para levar o menino aqui, para vocês não cansar no meio do deserto. Leve esses odres d'água, porque aqui tem muito, aqui tem fonte. Aqui onde eu estou tem fonte, aqui tem fartura. A gente está dando uma festa para toda a vizinhança. Para toda a vizinhança. E para Agar ele dá um odre d'água e um pouco de pão. É o mesmo Abraão que eu estou falando. É o mesmo Abraão que teve que mandar Ló embora porque não cabia a fartura dos dois, da prosperidade dos dois. Lendo alguns teólogos, eles chamam isso de oferta mesquinha. Todos eles chamaram igual. Abraão é mesquinho, pelo amor de Deus. Ele está mandando o próprio filho embora. Mas Deus falou que vai alimentar. Mesmo se Deus falasse para mim que alimentar, eu mandaria pelo menos um pouco mais. Se eu, que não sou ninguém, tenho condições de dar mais, Abraão tinha muito mais do que eu. Faltou amor aqui em Abraão, ou não faltou? Você sabia que o judaísmo extremo louva essa atitude de Abraão? Sabia disso? Eles batem palma para essa atitude de Abraão. A religião é uma doença gravíssima, que se não tomar cuidado ela mata. Tudo o que Abraão entregou para Agar e tudo que ela tinha coube em um ombro dela, um só. Para você ver que ela não tinha nada. Diz que ela colocou tudo nas costas, num ombro, e foi embora. Você imagina, ela não tinha nada. Sara estava com inveja do quê? Sara estava se sentindo ameaçada pelo quê? Uma escrava, sem sonho, sem direito à família, humilhada, que estava servindo por ordem de Deus, porque Deus mandou ela voltar para servir. E agora tudo que ela tinha, ela colocou num ombro só. Num ombro só. E saiu pelo deserto, errante, com um filho de 14 anos. Saiu. Sara permaneceu na casa. E o que ela tinha dava para dividir com toda a comunidade ao redor. E mesmo assim ela invejou a escrava. Ela odiou a escrava. O filho da escrava não era ninguém, não recebeu festa, não recebeu aplauso, mas mesmo assim ela invejou o filho da escrava. Porque inveja não é sobre o outro, é sobre si. Não é o que o outro tem, é o que falta em você. Isso é inveja. Inveja não é o que o outro conseguiu, é o que você não conseguiu. Isso é inveja. E naquele momento, Agar vê na sua frente, e Ismael, um deserto. Ela vê insegurança, ela vê um caminho de morte, ela vê toda a sua estrutura ser demolida, jogada ao chão. Mas mesmo ela caminhando para um deserto, para um lugar sem direção, saindo errante, ela não estava perdida, porque o Senhor estava direcionando ela.
Ela estava assim saindo para o deserto, mas até mesmo o deserto será um manancial de águas vivas. Ela estava assim caminhando para a incerteza, mas com o Senhor até a incerteza é melhor do que a casa de Abraão, pode ter certeza disso. Ela não imaginava, porque os olhos naturais dela via todas as dificuldades possíveis, todas as lutas possíveis, todos os desertos possíveis, enquanto Deus sabia exatamente para onde ela estava indo. E se ela está debaixo de um direcionamento de Deus, ela está no lugar certo. Você pode falar hoje assim: eu estou no meio de um deserto, eu estava até bem, mas parece que a minha vida virou do avesso. Eu não sei o que aconteceu nesses últimos anos. Eu pareço que estou no meio de um deserto, eu não sei para onde estou indo, eu não sei qual caminho tomar. Você está na direção que Deus te guiou? Sim, então descansa, porque mesmo não sabendo para onde você está indo para o lugar certo, porque é o lugar que Deus te direcionou. Tem hora que a gente não vai saber o caminho, tem hora que vai parecer que o deserto vai nos matar, mas na verdade o Senhor nos conduziu até lá para cumprir em nós as suas promessas, para cumprir os teus planos em nós. Eu sei que é difícil, eu sei que para muitos, quando olharem do lado de fora, vão olhar e falar: ixi, vai morrer. Olha o caminho que ele tomou, é pecado, por isso que parou nesse deserto aí. É verdade. Tem gente que vai olhar o seu deserto e vai falar: é pecado, foi pecado que levou ele até aí. Errou com Deus, não foi fiel com Deus. Olha aí, ó, esse deserto. E esquece que quem levou o povo para o deserto foi Deus, quem levou Agar para o deserto foi Deus, quem direciona é Deus. Deserto para muitos é prisão, para aqueles que confiam em Deus é escola, aprendizado. É onde nós aprendemos que a nossa dependência não está em Abraão, mas está no Deus Todo-Poderoso. Lá saiu Agar, errante pelo deserto. Mas tem uma questão aqui que eu preciso pontuar para você. Lembra a primeira vez que Agar saiu? Barriguda, 6, 7 meses. Você lembra? Ela saiu fugitiva da casa de Abraão, porque não aguentava mais ser humilhada por Sara. E ela vai fugitiva para o meio do deserto, e o anjo acha ela lá e diz assim: Agar, o que está fazendo aí? O que está acontecendo? O anjo do Senhor encontra Agar no meio do deserto, fugitiva. E aí o conselho do anjo é: volte e sirva a Sara. Volte lá e sirva a Sara, continue servindo ela. A primeira vez que ela foi fugitiva, ela parou no deserto de Sur. E a palavra Sur quer dizer muros. Seria o deserto murado, sem saída. E ali o anjo encontra ela e fala: volta. Mas agora Agar não está mais saindo fugitiva. Ela não é mais uma fugitiva. Ela não está saindo sem direito, ela está sendo despedida. O escravo, quando é despedido, ele acabou de alcançar a liberdade. Ela já não está mais saindo fugitiva para ser perseguida. Agora ela está saindo numa direção. Ela já não é mais a mesma fugitiva. Agora ela sai para ser livre. Só que a liberdade tem um preço. E para qual deserto ela vai? O deserto de Berseba, não de Sur. E o deserto de Berseba, a palavra Berseba quer dizer fonte. O Senhor estava levando ela para o deserto que existem muitas fontes. Ali tem a fonte das 7 promessas. Ela não percebe isso porque a visão natural, a realidade geralmente é mais dura do que o que o Senhor tem preparado para nós. A realidade pode ser uma crise, pode ser um grande deserto. A realidade pode ser um problema familiar, que é o que você chega aqui. A realidade pode ser a falta de comunhão, de conversa, de diálogo entre você e o seu filho, entre você e a sua filha. A realidade pode ser que você perdeu o seu ministério no meio do caminho. Mas o que o Senhor tem preparado para você está além desse deserto que os seus olhos vê. Porque Ele não está te levando para o deserto murado. Porque o que nos leva para esse deserto sem saída é quando nós fugimos dos nossos compromissos.
Mas quando o Senhor nos direciona até o deserto, Ele nos leva até fontes de águas vivas. Lá está Agar e Ismael caminhando pelo deserto, com tudo o que tem no ombro. Chegam no deserto de Bersebe, ela anda errante, a água acabou, ela pega o menino, coloca embaixo de uma moita. Eu sei que isso parece estranho com um menino de 14 anos, mas ela chega, aquele menino já está passando mal de sede, de fome, e ela fala: senta aqui. E ela se distancia do menino a um tiro de arco, que é mais ou menos 700 metros, porque ali ela não conseguiria nem ouvir o choro do menino. Pelo tamanho do deserto, não daria nem para ela ouvir o choro do menino. Ela não ia conseguir ver o menino. Então, aquilo que era tudo para ela, ia morrer distante dela, ia morrer longe dela. E assim ela não ia ver o sofrimento e aquela agonia. E ela decide isso para que ela pudesse morrer em paz, para que o menino pudesse morrer e aquela angústia, aquela marca não ficasse nos olhos dela, porque ela não tinha água para dar para o menino, ela não tinha mais condições de alimentar o menino, porque toda provisão que vem do homem, Abraão, acaba. Você já deve ter recebido algo de alguém, dura um dia, 2, 3, daqui a pouco acaba. Você já recebeu um emprego pela ajuda de alguém? Você trabalhou, tá, legal, foi, acabou. Porque provisão do homem é esgotável. Ele pode te ajudar hoje, mas amanhã acaba. Alguém já recebeu cesta básica, sabe? Recebeu, daqui a umas semanas não tem mais nada, porque essa provisão natural, ela acaba, ela é esgotável. Palavras de consolo, elas duram um bom tempo, elas nos alegram em alguns momentos, elas nos fazem enxugar as lágrimas em alguns momentos, mas daqui uma semana aquelas palavras não servem mais, elas ficaram para trás, e agora aquela dor volta, aquela angústia volta, porque toda provisão humana, ela se esgota. É a água e pão de Abraão, uma hora acaba. Por isso que você não pode viver pela palavra dos homens, elas até motivam, mas elas se esgotam. Elas até dão força um tempo, mas chega uma hora que esgota. Aquilo que muitos homens depositam e dizendo que você vai conseguir, você vai dar tudo certo, pode ter certeza, vai. Você sai daqui até motivado, mas quando você encara um problema amanhã, segunda-feira, terça, quarta, você já desmotiva. Daqui a pouco aquela palavra virou pó, virou vapor, e você não consegue segurar mais. Isso é o que o homem tem para entregar. Mas aquilo que Deus tem para nos entregar através da sua palavra é inesgotável, e se renova todos os dias. E eu estou te dizendo isso por experiência. Eu tenho certeza que muita gente aqui tem experiência com a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela entra no seu coração, ela dura um dia, no segundo dia ela se renova, no terceiro dia ela se renova de novo. E existem pessoas que têm palavras gravadas no coração que já fazem anos, podem ter se afastado para o meio de um deserto. A palavra se renova no meio do deserto, porque ela não depende do terreno que você está para florescer. Porque o terreno pode ser um deserto, mas quem foi plantado numa promessa espiritual não depende da circunstância ao redor. Essa é Agar, mas ela não sabe. Essa é Agar no meio do deserto. Por isso que ela afasta o menino, porque a provisão de Abraão acabou. Até que uma hora Deus chama ela novamente, o anjo de Deus chama ela e diz: Agar, não temas. Eu vou repetir isso para você guardar no seu coração, porque tem gente que falou: eu estou indo lá, é o último culto de domingo, eu só vou assistir essa live mais, eu não vou assistir mais, eu não aguento mais. E hoje o Senhor está te vendo no meio desse deserto e está dizendo para você: não temas, porque eu sou o Deus que te vê. Eu te encontrei, Agar. É a egípcia, escrava, serva de outros deuses no Egito, mas que conheceu o Deus Todo-Poderoso, não por intermédio de Abraão, mas pelas experiências do deserto. Acho que você me entendeu. Não foram as promessas de Abraão que fizeram Agar conhecer a Deus, porque se dependesse da experiência de Abraão e Sara, Agar não queria saber de Deus nunca mais. Mas graças aos desertos da vida de Agar,
ela conheceu o Deus que não desampara, que é fiel, que guarda, que está sempre presente, que é escudo bem presente no meio da tribulação, que é a sombra do Altíssimo no meio da dificuldade, que é o Deus que toma pela tua mão direita, te coloca de pé. É esse Deus que nós só conhecemos no deserto. Só no deserto, nas lutas, nas dificuldades, quando estamos sozinhos, peregrinando com o nosso milagre nos braços, com aquilo que o Senhor nos entregou nas mãos. Mas chega uma hora que a vida é tão difícil, que a gente pega o que o Senhor nos entregou, coloca longe e diz: eu não quero nem mais olhar, porque vai morrer. É quando você pega o seu casamento e coloca longe, e diz assim: eu não vou nem mais olhar, porque vai morrer. É quando você pega a sua vida financeira, que deve estar uma bagunça, coloca longe e diz: eu não vou nem olhar, porque vai morrer. Tem gente que colocou o ministério longe e diz assim: eu vou deixar meu ministério lá, porque eu não quero nem olhar, porque vai morrer. Pegou todos os sonhos, colocou longe e disse: vou deixar lá, longe, numa distância que eu não possa nem olhar mais para esses sonhos, porque eu não quero ver os meus sonhos morrerem. Até que o Senhor te viu, até que o Senhor te encontrou. Agar, não temas, não temas. Você não está no lugar errado. Esse lugar só parece difícil, só parece impossível. Mas mesmo que pareça impossível, estou no controle de todas as coisas. Agar, calma. Eu ouvi o choro do menino. Você deixou longe para não ouvir, nem para ver morrer. Mas mesmo com todas as turbulências do mundo, existe um Deus escutando o clamor, o choro da noite, que você chora baixo para quem está do teu lado não ouvir, os joelhos que você vai, ora ao Senhor e diz: Pai, mais uma vez eu estou aqui, ou sem voz, embargado, as lágrimas, olha e diz: Senhor, eu não tenho nem o que falar mais, eu não aguento mais a oração, nem sai, o peito dói. O Senhor está dizendo: eu ouvi, eu sei que está barulho aí, mas os meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu clamor. Eu ouvi o choro do menino. Tem uma coisa que revela isso aqui, que você precisa guardar isso no teu coração: se chora é porque não morreu. Se chora é porque não morreu. Você está achando que já morreu? Não, está chorando, está clamando, ainda não morreu. E mesmo se morreu, pode ter certeza que viverá. Nós aprendemos isso com Jesus. Morreu, meu irmão morreu. Rola a pedra, Maria, vai, rola a pedra, Maria. Jairo não precisa mais, não incomode mais o mestre. Morreu. Não morreu, só dorme. Nós aprendemos isso, que até o que está morto viverá em Cristo Jesus. É isso. É isso. Se está chorando é porque não morreu e o Senhor escutou. Existem ministérios que vão ressuscitar hoje, que o Senhor está encontrando, está trazendo de volta. Ministérios reacendendo a chama ministerial em corações aqui hoje. Existem famílias reatando aliança aqui hoje. É deserto, é lá, é o lugar de reatar. Famílias, trazer o menino para perto da mãe. É no meio do deserto. É no meio do deserto que famílias são restauradas, que filhos são restaurados. É no meio do deserto que viciados são encontrados e restaurados. É no meio do deserto que homens que desistiram de empreender são encontrados e são restaurados. Pessoas que estavam desistindo do evangelho são restaurados, são colocados para perto, porque é no meio do deserto que o Senhor escuta o choro, ouve o clamor, ouve a oração. Você diz: eu estou no pior lugar. É melhor no deserto com Deus do que na festa. É melhor no deserto com Deus do que no meio da festa, porque na festa tem ódio, na festa tem gente sem amor, na festa tem promessa que não é sua, só parece sua.
Mas ninguém está se alegrando por você, nem pelo menino. A alegria é pelo outro. A promessa é para o outro. Mas no deserto, quem briga por uma porção de terra no deserto? Ninguém. O Senhor leva ele para o meio do deserto. Leva Ismael para no meio do deserto e diz assim: aqui ninguém quer. Aqui ninguém vai querer. Ninguém quer esse espaço. Ninguém vai lutar por essas terras. Eu ouvi o choro do menino. Agar chorava tanto que ela nem percebeu que ela estava diante de uma fonte de água. Ela nem percebeu. Ela andou tanto por aquele deserto que ela nem conseguiu ver a fonte de água passar por perto dela. Abraão deu um odre d'água. O odre d'água tem um limite, como esse copo. Tem um limite, quanto cabe de água aqui dentro. Se eu começar a beber, vai esgotar. E é muito interessante, porque Agar estava acostumada a viver no limite. Ela é uma escrava. Escravo, você pode ir até aqui. Daqui você não pode passar. Porque se você passar, você é um fugitivo. Ela estava acostumada a limite de território. Água, limitado. Por isso que ela nem reclama. Toque um odre d'água e pão. Tá bom, eu sou uma escrava. Ele já me deu bastante. Até muito. Provavelmente ela ganhava menos pão que isso por dia. É uma escrava. Agora, o odre que Abraão deu se esgotou. Mas quando ela limpa os olhos das lágrimas, do choro, e ele, o anjo do Senhor, diz: olha aí, tem uma fonte na sua frente. Eu tenho que ler, porque senão você não vai acreditar. Mas Deus lhe disse para Abraão: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Deus já não chamou de filho, do seu filho e da escrava. Ele disse: do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Olha só, é o tapa de Deus em Abraão, é uma correção. Mas também do filho da escrava farei um povo. Afinal, ele é seu descendente. Deus está falando para Abraão assim: eu farei de ti um povo por meio de Isaque. Mas depois disso, eu tenho certeza que o coração de Abraão nunca mais foi o mesmo. Ele está dizendo: através da escrava egípcia eu farei um povo. E quando ele diz eu farei um povo, é um povo que também é meu. Sabe o que é inesperado? Inesperado é algo que ninguém imaginaria. É um homem, servo de um único Deus, que foi tirado com uma aliança e uma promessa de Ur dos Caldeus, que tinha posição. Abraão tem posição, riqueza, poder, autoridade, homem de guerra, venceu guerra contra 4 reis. Só que agora Deus está falando: eu fiz uma aliança com você e uma promessa, e cumprirei por Isaque, mas também fiz uma aliança com a escrava. Também fiz aliança com o menino bastardo que você está mandando embora. Isso demonstra, isso nos aponta ao plano de redenção da humanidade, onde Deus não estava gerando um único povo para chamar de seu. Você, exclusivo, não tem exclusividade. Eu faço aliança com quem eu quero. Chamei Abraão, que tem um posicionamento legal, mas eu também tenho uma aliança com essa escrava. Ela não é ninguém, dentro da casa de Abraão ela não era nada.
humilhada por todos, mas Deus disse: eu tenho uma aliança com você e uma promessa, e farei de você um povo, e esse povo também será meu. Abraão, não é só você que tem promessas, Agar também tem. Continuando, na manhã seguinte, Abraão pegou a sua oferta miserável, eu vou acrescentar isso, alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, e entregou-os a Agar, e tendo-os colocado no ombro, aquilo que eu expliquei, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminhar o caminho, e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, amém. E o anjo de Deus, é o próprio Deus, é teofania, do céu chamou Agar, e lhe disse: não temas, o que lhe aflige? Qual é o seu problema? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante, eu espero que essas palavras sirvam para você agora. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus está estabelecendo uma aliança improvável numa circunstância totalmente imprópria, e Deus está garantindo: levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Ou seja, não chegou o fim desse menino ainda, não é a hora de parar. Então Deus lhe abriu os olhos, aleluia, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Deixa eu te ensinar o que está acontecendo aqui. A escrava, que era limitada a um território e a uma vasilha de água, Deus levou ela para uma fonte. Fonte é água jorrando constantemente. Eu não tenho como falar disso sem lembrar da mulher samaritana, quando o Senhor disse: você está com seu jarro de água, morrendo de sede, tentando encontrar em outros homens a solução da tua vida, mas se beber da água que eu te dou, você será como uma fonte de águas vivas, inesgotável. O Senhor tirou a escrava da dependência da água de Abraão e levou ela até uma fonte inesgotável de água, ou seja, a fartura de água. Não terá mais falta, não é mais limitado. E é isso que o Senhor está falando para você. Aonde o Senhor está te levando pode ser improvável, mas Ele está quebrando os limites da tua história, os limites daquilo que você acha que pode ser isso. Eu só posso ir até aqui. Pode ter certeza que o Senhor quer te levar muito além daí, só que você precisa estar pronto para ir para o deserto. Você tem que ter coragem de falar: chega, eu vou para o deserto. Acabou. Porque é no deserto que o improvável acontece. Chega de depender da vasilha de água mensurada, medida. O Senhor tem uma fonte de águas vivas para fluir da tua vida, na tua casa, na tua família. Eu até hoje falei sobre isso. Alguém estava falando sobre o perdão comigo, e ele falou: nossa, eu estou me sentindo maravilhoso, eu nunca senti isso na minha vida. Eu disse: receber a fonte de água viva, que é Cristo Jesus, é viver a paz que excede o entendimento. Não é a paz momentânea, não é a paz de comprar algo, não é a paz de adquirir algo, é a paz que flui sem medida, não tem medida, não tem como mensurar. Imagina só, quando ela foi encher a vasilha de Abraão, é um pouco de água que entra, um pouco de água que sai, vaza a água passa, ela não tem controle, porque é inesgotável. Abraão mediu e disse: isso é o que eu tenho para você. E Abraão era bem maior do que eu e você. Talvez todas as pessoas que você conhece não tenham o tamanho de Abraão, não tem a estrutura de Abraão, a riqueza de Abraão, uma promessa daquele tamanho como tinha Abraão, um povo como tinha Abraão. E mesmo assim ele mediu para dar. O que o Senhor tem para você não é medido, é inesgotável, Ele vai fazer fluir, que você não vai ter nem controle. Você tem que apenas aproveitar, porque é o Senhor quem dá, é o Senhor quem dá.
Você diz: eu não tenho paz, então receba o evangelho hoje. Vai para o deserto, se encontra com Deus, passe pela sua escola e viva a abundância de águas vivas na tua casa. Você diz: ninguém mais conversa com ninguém em casa, então está faltando diálogo. É porque você quer viver do diálogo dos homens, das técnicas dos homens, mas quando vem de Deus, pode ter certeza, é fartura de comunicação, as coisas vão sendo colocadas no lugar. Você diz: é finanças, pode ser. Viva o teu deserto, mas chegue aonde Deus quer que você esteja. O menino será um jumento selvagem. Se alguém te chamar de jumento selvagem hoje, você não vai gostar muito, né? Imagina, né? Jumento selvagem. Vão apresentar seu filho aqui, ele vai ser um jumento selvagem, você não vai gostar muito. Mas na cultura, quando pega o menino e Deus diz, ele vai ser um jumento selvagem. Essa palavra jumento selvagem quer dizer que ele vai ser livre. Você entendeu que é o filho de uma escrava? Que se ela tivesse ficado lá no Egito, ele nasceria escravo, porque nós estamos numa cultura que nasce por castas. Nasceu escravo, morreu escravo. Nasceu escravo, morreu escravo. E Deus está falando, ele vai ser um jumento selvagem, ou seja, ele vai ser livre. Nós estamos falando de água, que é a fonte de vida inesgotável, e nós estamos falando de liberdade. Não existe limites para Ismael. Ismael vai ser livre. Ninguém vai prender Ismael, ninguém vai criar Ismael como gado, ninguém vai prender Ismael. Ele é livre para desbravar esse deserto. E diz que o menino cresceu e virou flecheiro. Ismael se tornou um guerreiro do meio do deserto. Ele é o filho de uma escrava e gerou um povo, que é o povo árabe, que até hoje está aí. São os filhos de Ismael.